Se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17. Hoje eu quero falar sobre crises, milagres e abundância. Crises, milagres e abundância. Se você puder se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, o texto nos diz assim, 2 Reis 3, 16 e 17. 2 Reis 3, 16 e 17. O texto diz assim: Esse disse: Assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, não verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, este trecho está contando a história logo após a morte do rei Acabe, e o seu filho Jorão começa a reinar em Israel. E o rei de Moabe, que pagava altos tributos ao rei Acabe, a Israel, ele resolve se revoltar. Ele diz: eu não vou mais pagar tributo, eu não vou mais dar nenhuma moeda, nenhum rebanho, nada, vou romper essa aliança. Então Jorão, rei de Israel, ele ajunta um povo para a batalha. Ele convida Josafá, rei de Judá, ele convida o rei de Edom, para que eles pudessem batalhar. Porque naquele tempo, o que acontecia quando um reino batalhava contra o outro? E o rei que ganhava a batalha, ele ficava como que dono daquela nação, daquele reino, daquele povo. Ou ele tirava, exterminava, matava o povo, ou ele deixava aquele povo servindo a ele. E no caso de Moabe, ele devia altos impostos por ano, por mês, ao rei de Israel. Então ele se revolta e diz: eu não vou mais pagar esses tributos, não vou mais pagar. E agora então nós encontramos 3 reis, 3 exércitos, caminhando no caminho de Edom, no caminho do deserto, indo em direção ao povo de Moabe. E eles estavam com o objetivo certo no seu coração: nós vamos lá requerer o que é nosso, nós vamos lá requerer o que é nosso direito, nós vamos lá requerer aquilo que estava certo, acordado. E eles caminham 1 dia, 2 dias, 3 dias pelo deserto. Nós sabemos como é o deserto. Caminham 4 dias, 5 dias, e nós conhecemos o que acontece durante o dia no deserto: o calor escaldante, o sol, a areia. Aquilo pode, a sensação térmica, passar facilmente dos 70 graus. Eles estão caminhando 7 dias pelo deserto. Um exército caminhando, 3 exércitos caminhando. E aqui o texto diz que além dos soldados, haviam os animais que eles estavam montando, e ainda havia o rebanho que era para alimento. Não é como hoje em dia, tem aqui o pastor Rubinho e o pastor Joel que serviram o exército, e tem aquelas comidas prontas, né, que é um saquinho, uma cápsula que você coloca na boca e come. Aquilo ali não ocupa espaço nenhum, dissolve na água, come aquilo, toma aquilo ali, é como se tivesse almoçado. As comidas desidratadas, né? Aquele tempo o exército tinha que caminhar com o rebanho junto. Chegava na hora do almoço, tinha que matar os bois para fazer o almoço. Na hora da janta, tinha que matar os bois para fazer a janta. Então imagine o tanto de gente, o tanto de animal caminhando pelo deserto. E eles caminharam então 7 dias. E quando chegou no 7º dia, qual foi a constatação? Nós estamos perto da morte. Se o Senhor não fizer nada por nós, nós iremos morrer. Nós não encontramos água, imagine. Diz aí os mais estudiosos que 3 dias sem água a pessoa já começa a morrer, começa o rim parar e outros órgãos vitais.
Sem alimento até passa, mas agora sem água é difícil. Agora imagine caminhando no deserto, naquele sol escaldante, naquele calor absurdo, naquela condição extrema. Eles estão caminhando 7 dias esperando. Amanhã nós vamos encontrar água. Amanhã nós vamos encontrar água. Amanhã nós encontramos água. Amanhã encontraremos água. 7 dias e nada. Eles estão prestes a morrer. E eles estão à beira da morte. E Jorão então diz assim: olha, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. O Senhor nos colocou nesse deserto para nos matar aqui no meio do nada. Para virarmos comida de répteis, virarmos alimento de aves, de rapina. Mas Josafá, que temia o Senhor, diz: espera aí, não é bem assim. A situação pode estar difícil, a situação pode ser complexa, a solução pode parecer tão distante, mas nós temos Deus. É só consultar a Deus. E ele chama então o profeta, e o profeta vai lá, e Deus usa o profeta para falar, e é o texto que nós lemos. Qual foi a palavra do Senhor através da boca do profeta? Dizendo: façam vale, neste vale, façam covas e mais covas. Não poucas, muitas. Vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ver nuvem, não vai chover, mas amanhã haverá água em abundância neste lugar. Então esta foi a promessa do Senhor. E o que aconteceu? Eles fizeram os vales, as covas naquele vale. Eles fizeram aqueles poços. E no próximo dia, na manhã, no amanhecer do próximo dia, não tinha nuvem, não tinha brisa, não tinha garoa, não tinha chuva, mas havia um rio correndo aquelas águas de vida correndo aquela estrada de Edom, e descendo o vale, e todas as covas ficaram cheias de água. Agora o exército bebeu água, os soldados beberam água, os oficiais beberam água, os comandantes beberam água, os reis beberam água, a comitiva real bebeu água, os animais, o rebanho, agora aquilo que parecia morte se tornou em vida. E o que nós aprendemos com esta lição? O que nós aprendemos com esta situação? Nós vemos aqui crises, nós vemos aqui milagres, e nós vemos aqui abundância. E esta é a lição que nós precisamos aprender e tirar para a nossa vida. Primeira lição: no meio da crise, clame a Deus. Quando você se encontrar envolto por crises, a primeira reação que você precisa ter é: clame a Deus. Clame a Deus. É interessante como é o funcionamento da mente humana, da capacidade cognitiva da mente humana, da capacidade negativa de reação do ser humano. O que é que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente até mesmo com a maioria daqueles crentes, aqueles que estão dentro da igreja? Quando chega o momento da crise, vai chegar, não tem como. O próprio Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, nos alertou dizendo: neste mundo vocês enfrentarão aflições, mas não desanime, tenha um bom ânimo. Todas estas crises já estão vencidas, já estão derrotadas. E a capacidade do ser humano é de se afastar de Deus no momento da crise. Tem gente que está caminhando com Deus, vem para a igreja, ora, cultua, frequenta a igreja, é membro de igreja, adora o Senhor, louva o Senhor. Chega a crise, o que ele faz? Se afasta de Deus. Meu querido, não te vi mais na igreja. Pois é, estou passando umas crises. Fulano, eu não vi mais você na igreja. Pois é, pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade. Fulano, eu não vi mais você. Pois é, eu estou passando
por um estreito, por um vale, pelo deserto, são tantas as palavras que as pessoas usam. E é exatamente o contrário. O crente, na hora da crise, ele precisa clamar a Deus. Está caminhando, está atravessando o deserto, está chegando a noite escura, o vento forte está soprando, o mar está revolto, agitado. Não se afaste de Deus, se apegue a Deus. É Ele quem tem a solução para a sua crise. É Ele que tem um milagre para a sua vida. Então o que aconteceu? O rei Jorão já estava dizendo: vamos morrer. Veja, 2 reis, veja a diferença de mentalidade de 2 reis. Por isso eu sempre falo que nós devemos tomar cuidado com quem nós fazemos aliança, com quem nós caminhamos, com quem é nossa influência, com quem é nossa referência. O rei Jorão já estava chorando, dizendo: vamos morrer. Ele sabia que se avançassem aquele deserto naquela condição, iriam morrer. E se eles tentassem voltar para a sua casa, eles morreriam do mesmo jeito. Era o fim, ali humanamente não tinha saída. Humanamente não tinha solução, era o fim. Jorão não estava errado na sua análise. Jorão não estava errado na sua compreensão de realidade, mas só esqueceu de Deus, só isso. Ele olhou apenas para as situações naturais, ele olhou apenas para a condição humana, ele olhou apenas para as suas possibilidades. E existem muitas pessoas caminhando em aflição, em crises, em desertos, porque olham apenas para a sua capacidade. A minha saúde, a minha disposição física consegue me levar até aqui. O dinheiro que eu tenho, o salário que eu tenho consegue me levar até ali. Os contatos que eu tenho, as amizades, os relacionamentos me conseguem levar até ali. Existem pessoas que estão contando apenas com as possibilidades naturais. E estas são falhas. E estas possibilidades, elas são finitas. Elas têm limites, elas acabam. Então o rei Jorão está chorando: vamos morrer, Deus nos trouxe aqui para morrermos. Mas Josafá tem uma mentalidade diferente, porque ele conhece a Deus. E é em Josafá que nós devemos nos espelhar. Jorão, na hora da crise, disse: Deus nos abandonou. E Josafá, na hora da crise, disse: vamos consultar a Deus, porque Ele tem resposta favorável. Vamos consultar a Deus, porque Ele vai nos tirar da crise. Vamos consultar a Deus, porque Ele é Deus de milagres. Então esta é a lição que nós devemos aprender: consultar a Deus. Ou nós seguimos a linha de Jorão e ficamos chorões, né? Eu ia falar no singular, né? Chorão, né? O crente chorão. O crente que segue Jorão fica chorão, né? Ou nós seguimos Josafá. Ou nós olhamos para a crise e dizemos: é o nosso fim, não tem saída. Ou nós clamamos a Deus como Josafá, dizendo: Ele é poderoso para fazer alguma coisa por nós. A situação real é de morte. Nós não podemos, irmãos, o crente não pode negar a realidade. Tem crente que interpreta a palavra da sunamita de maneira errada. A sunamita, ela estava com o filho morto em cima da cama, e quando ela encontra o auxiliar do profeta, e o assistente do profeta diz: vai tudo bem, ela diz: vai tudo bem, mas não estava bem. Ela não estava negando a realidade. É que o assistente do profeta era como se fosse o rei Jorão. Ela sabia que se ela falasse para o assistente do profeta dizendo: meu filho está morto, eu falei: ih, lascou agora. Teu filho morreu? Puxa vida, né? Não tem o que fazer. Já levou no médico já, o que era? Uma dor de cabeça muito forte. Ih, é meningite. Estava no sol com o teu marido, trabalhando no campo aí, não, insolação.
Não tem mais o que fazer. Volte para casa, sepulte o teu filho. Aquela mulher não estava negando a realidade, assim como Jorão não estava negando a realidade, e Josafá também não estava negando a realidade. Mas nós devemos fazer como a sunamita, dizendo: ó, Jorão, você não tem poder, a tua mentalidade é de derrota, a tua mentalidade é de fracasso, a tua mentalidade é de fim, a tua mentalidade é de aceitar. Agora eu preciso falar com Josafá. Então a sunamita, ela não nega a realidade, o filho estava morto, ela sabia que humanamente era impossível aquela criança voltar à vida, mas ela não quer falar com o assistente do profeta, ela quer falar com o profeta. E quando ela chega diante do profeta, ela diz: o meu filho está morto, eu não pedi filho, o senhor que passou lá em casa e profetizou e o filho nasceu, agora dá um jeito de ressuscitá-lo. E ele vai lá e ressuscita o filho. Então nós não podemos negar a realidade. Tem crente que nega a realidade. Não, está tudo bem, não. Se está na crise, está na crise. Mas você não pode aceitar a crise. Você precisa ter a mentalidade de Josafá. Estamos em crise, é o nosso fim de forma natural. Mas o nosso Deus, Ele age no sobrenatural. E Ele vai fazer alguma coisa por mim. Ele vai me tirar dessa crise. Ele vai liberar no milagre. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos dá estratégia. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos dá instrução clara do que fazer. Josafá então consultou ao Senhor, e o Senhor disse: façam covas. E eles começaram a cavar. Segunda coisa que nós precisamos entender é que o milagre sempre será resultado de uma construção. Deus pode fazer milagre sem uma construção? Pode. Mas geralmente, de maneira geral, o milagre é resultado de uma construção. São poucas as vezes que Jesus realizou um milagre sem que a pessoa pedisse o milagre. Eu me lembro de 3 ou 4 vezes só. Eu me lembro de Jesus indo à cidade de Naim e ressuscitando o filho da mulher sem ela pedir. Eu lembro Jesus chegando no tanque de Betesda e curando aquele homem sem que ele pedisse para ser curado. Eu lembro de Jesus curando o homem da mão ressequida sem ele pedir, mas ele estava lá. Ele estava lá na linha de frente para Jesus. Ele não pediu, mas ele se colocou no lugar que Jesus estava vendo que a mão dele estava passando um problema. E a mulher encurvada, que não pediu também, mas ela ficou numa posição que Jesus viu, que durante toda a pregação aquela mulher estava encurvada. Então o milagre sempre será resultado de uma construção. Deus poderia ter falado: ó, durmam tranquilamente, descansem, armem as tendas, celebrem, fiquem felizes, porque amanhã haverá água em abundância. O que Deus falou? Vocês estão quase morrendo, então construam covas e covas. Agora imagine você, aqui é fácil falar, nós estamos com o ar-condicionado, está até meio quente, não podia estar um pouquinho mais frio, né? Mas nós estamos aqui com ar-condicionado. E se falar para a gente varrer este templo é fácil. Agora imagine você num deserto, 50 graus nas costas, com a língua já um palmo para fora de sede, morrendo, e a instrução de Deus é: cavem poços aí, cavem covas neste lugar. Ah, Deus está de brincadeira, nós vamos terminar de morrer. Acho que Deus está mandando a gente construir covas para a gente cair dentro e morrer, e ficar fácil para sepultar. Uma instrução divina, ela pode parecer até estranha, mas é milagre na nossa vida. Então o que Deus está dizendo? Olha aqui o texto: porque assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas. Então o milagre, ele sempre será baseado em uma construção. Deus vai exigir um ato de fé. Por que eu sempre faço apelo quando termino de pregar? Porque apelo é um ato de fé. O que acontece? Às vezes a gente prega, a pregação é boa, o sermão é bom, o Senhor fala,
E a pessoa lá no banco pensa assim: poxa, que palavra bonita. É isso aí mesmo. Mas a pessoa não toma uma decisão, não tem um ato, não tem uma iniciativa de dizer: eu vou agarrar essa palavra, eu preciso deste milagre. Então Deus estava dizendo: amanhã vocês terão água em abundância, mas para que isso aconteça, vocês vão ter que cavar muitos poços. Eu tenho uma boa notícia: domingo de manhã, você saiu da sua casa e veio até aqui. Você não veio passear, você não veio por falta de opção, porque Campo Largo tem opção, tem o parque está bonito, tem o Parque Newton Pup, tem lá a lagoa que dá para caminhar, temos bastante shopping centers bonitos em Curitiba, tem o Parque Barigui que dá para caminhar. Falta de opção e de lazer, falta do que fazer. Eu tenho certeza que tem carro para lavar, que tem louça para lavar, que tem roupa para lavar, que tem roupa para passar, que tem almoço para fazer, que tem tarefas para resolver, porque amanhã começa efetivamente a semana de trabalho. Falta de fazer não era. Você veio aqui porque você está construindo poços na sua vida. Você está construindo o caminho do milagre. Você está construindo um momento pelo qual o milagre acontecerá na sua vida. Façam covas e covas, poços e poços. Agora imagine aquele exército todo cavando, e cava mais um, e cava. Quantos poços, capitão? O quantos vocês aguentarem fazer? Eu já fiz 3, aguenta mais 3, faz mais 3. Entenda uma coisa: milagre acontece do tamanho da sua fé. É sempre assim. Se eles tivessem cavado um poço, seria um poço d'água. Se eles tivessem cavado 10 poços, seriam 10 poços cheios d'água. Se eles tivessem cavado 100 poços, seriam 100 poços cheios d'água. Agora, se eles cavaram 1000 poços, 1000 poços cheios d'água. Se eles tivessem cavado 2000 poços, 2000 poços cheios d'água. O nosso milagre, ele é diretamente relacionado proporcionalmente à nossa fé. Uma fé pequena vai atrair no milagre pequeno. Agora, uma fé extraordinária vai atrair no milagre extraordinário. Quantos poços você está disposto a cavar na sua vida? Quantos cultos você está disposto a frequentar? Quantas horas de leitura você está disposto a dedicar à palavra do Senhor? Quantas horas de jejum? Quantos momentos de oração? Quantos cultos você está disposto? Quantas campanhas você está disposto a fazer? Quantos apelos você está disposto a ir para construir o caminho para o seu milagre? São poços e mais poços que serão cheios de milagres e de abundância. Milagres. Eu lembro de Moisés, quando eles chegam caminhando no deserto com o povo em um lugar chamado Mara. Eles chegam ali também, o povo está 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, morrendo de sede. Eles chegam a um lugar, encontram água, vão beber e as águas são amargas. Moisés poderia ter estendido a mão e dito: águas se transformam em águas doces. E aconteceria não. Ele foi e construiu um milagre. Eu preciso de um galho de árvore. Que árvore? Árvore tal. Foram e acharam o galho. E ele pegou o galho e jogou dentro da água. E as águas que eram amargas se tornaram doces. O profeta Eliseu, a mesma coisa. Estão no deserto precisando de água e vão beber. A água era amarga, a água era infértil. E as pessoas diziam: sabe por que não existe plantação aqui nesta terra? Sabe por que não vemos um verde aqui? Porque as águas são inférteis. As águas, em vez de trazer vida, trazem morte. E o que Eliseu fez? Me traga um prato de sal. Foi o sal que curou aquela água? Não.
Foi o prato cheio de sal que curou aquela água? Não, mas a construção do milagre. Ele estava dizendo: traga um prato cheio de sal. Quer dizer, se ninguém aparecesse com um prato cheio de sal, ninguém tinha fé. E o milagre é baseado na fé. Agora, no deserto, alguém foi atrás e achou um prato. E tem sal? Tenho só um pouquinho, não, quero mais. E foi de pessoa em pessoa até encher um prato de sal. E quando ele encheu aquele prato de sal, chegou diante do profeta e diz: olha, a nossa parte nós fizemos. Quando eles entregam aquele prato de sal na mão do profeta, eles estão dizendo: nós temos fé que estas águas se tornarão férteis. E nós poderíamos dizer e contar tantos milagres. Jesus cospe no chão, faz barro com aquele cuspo. Imagina se fosse o dia de hoje, iam prender Jesus. Tem um tal de Jesus dizendo que é profeta e está abusando do povo. Ele cuspiu no chão e fez barro com aquele cuspo e colocou no olho. Coitado do cego. Discriminação. Jesus passou no olho do cego e falou assim: agora vai e se lave no tanque de Siloé. Quer dizer, se você tem fé. Agora imagina o cego caminhando dizendo: por favor, alguém me diga onde é o tanque de Siloé. Eu preciso caminhar. Eu preciso chegar ao tanque de Siloé. Ele foi com maior alegria, porque a cada passo que aquele cego dava em direção ao tanque de Siloé, ele estava construindo o seu milagre. Nesta manhã, construa poços na sua vida, não poucos, porque existe milagre chegando para a sua vida. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção no texto que nós lemos, o que Deus diz? Vocês não sentirão vento e não verão chuva. Milagres não dependem de circunstâncias favoráveis. O culto foi abençoado, eu senti. Você não precisa sentir. Pastor, eu estou vendo. Você não precisa nem ver. Deus não precisa de situação favorável. Pastor, eu estou numa crise e eu senti que o fulano vai me ajudar. Aquele fulano não vai te ajudar. Pastor, eu estou passando numa crise e eu estou vendo a solução em tal lugar, em tal pessoa, em tal condição. Não vai ser por lá que vem o milagre. Sabe por quê? Porque se vier do jeito que você está sentindo, se vier do jeito que você está vendo, você vai falar assim: fui eu. Foi a minha capacidade, foi a minha articulação, foram os meus relacionamentos que me levaram até o milagre. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Se ele sentisse vento, eles iam dizer: não foi Deus, é a chuva que veio, o vento mudou de direção. Se tivessem nuvens carregadas e chovesse e enchessem aqueles poços, eles iam dizer: não foi Deus, choveu. Quantas pessoas a gente conhece que é assim? Que são assim? Que agem assim? Pede oração, fazem campanha, quando Deus realiza o milagre, diz: eu consegui. Não foi Deus que deu? Fui eu que conquistei? Agora o que Deus está dizendo: olha assim, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver nuvens, não vão ver chuva, mas haverá milagres, haverá água, haverá abundância sobre este vale. Entenda uma coisa: mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você esteja se sentindo abandonado por Deus, mesmo que você sinta Deus tão distante, mesmo que você sinta que as pessoas viraram as costas, mesmo que você não sinta nada de bom chegando na sua vida, mesmo que os teus olhos não estejam vendo solução,
dizendo: eu olho para cá, não tem jeito, eu olho, Senhor, não tem jeito, eu olho para cá, não tem jeito, olho para frente, não tem jeito, olho para a esquerda, não tem jeito, olho para trás, não tem jeito, olho para cima, não tem solução, mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Continue crendo, continue construindo, cavando seus poços, porque existem águas em abundância chegando na sua vida. E Deus deixa bem claro: vocês não sentirão, vocês não verão. Irmãos, Deus não precisa de situação favorável. É interessante que o primeiro milagre que Pedro vive é jogando as redes. Lembra? Você deve lembrar dessa história. Jesus empresta o barco de Pedro, entra no barco de Pedro, prega. E depois que ele termina de pregar, ele fala: ô Pedro, vai um pouquinho para lá com o barco, vai. Aí. Agora lance a rede aqui. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Não é hora de pesca, não é maré de pesca, não é vento de pesca, não é lugar de pesca. Está toda equivocada a tua instrução, humanamente falando, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. E lançou a rede, e a rede veio cheia de peixes. Tanto peixe que ele teve que pedir outro barco para vir ajudar. Essa foi a primeira multiplicação de peixes que os olhos de Pedro viram. Mas aqui tinha um peixe, agora tem centenas, dezenas e milhares de peixes. Agora, de repente, o mesmo Pedro está no meio do deserto, e Jesus está dizendo: nós temos que dar um jeito de dar comida para esse povo está morrendo de fome. E os discípulos dizem: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus faz? Pega os pães e os peixes, agradece ao Pai e começa a distribuir. 1 peixe, 2 peixes, 3 peixes, 4 peixes, 5 peixes, 6 peixes, 10 peixes, 100 peixes, 1000 peixes. Oh, aleluia! No deserto, sem água, sem situação favorável, mas Jesus multiplicou peixes no meio do deserto sem uma gota d'água. Então não depende se você está no mar e fala assim: se eu estou no mar, Jesus multiplica peixe. Agora no meio do deserto é impossível. Não, Deus não precisa de situação favorável. Vocês não vão sentir e vocês não vão ver nada, mas o milagre vai chegar. Vocês não vão sentir o vento, mas o milagre está vindo. Não haverá nuvens de chuva, mas o milagre está chegando. Vocês não ouvirão um trovão de chuva, mas as águas em abundância estão chegando no seu deserto. Oh, aleluia! Após clamar e após construir covas, o deserto se tornou manancial. O deserto se tornou um rio. A abundância tomou o lugar da sede. A abundância tomou o lugar da escassez. A água da vida tomou o lugar da morte. A água da vitória tomou o lugar da derrota. A água do recomeço tomou o lugar do fim. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, e não me interprete mal, não me interessa. Não me interessa se você está abandonado, não me interessa se viraram as costas. Por que não me interessa? Estou falando no sentido de que não importa como você chegou nessa situação, o que importa é que Deus está aqui. O que importa é que você veio clamar a Deus. O que importa é que você veio aqui construir poços. E eu tenho certeza que águas da vida, águas de restauração, águas de saúde, águas de solução, águas da prosperidade, águas da harmonia no lar, águas de milagres estão chegando em abundância na sua vida. Não importa como você chegou, eu sei como você sairá deste lugar. Oh, aleluia, vamos ficar em pé.